Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre o tempo do advento. O tempo do advento em 11 perguntas. Você tem dúvidas sobre o tempo do advento? Gostaria de saber mais sobre o tempo do advento? Sabe o que significa o tempo do advento? Vamos lá, então, neste vídeo vou falar sobre vários aspectos do advento, respondendo a 11 perguntas básicas que vão esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tempo do advento. Mas antes de falar sobre o tempo do advento, eu convido você que está passando por esse canal, ainda não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho, você receberá notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com suas equipes de liturgia, com seus contatos, com pessoas que gostariam de saber mais sobre esse tempo litúrgico tão importante de preparação para o Natal. Vamos lá então para os 11 passos, 11 perguntas que elucidam sobre o tempo do advento. A primeira pergunta é a pergunta básica. O que é o tempo do advento? O tempo do advento é o tempo de preparação para o Natal. Essa é a finalidade básica, fundamental, que já nos ajuda a viver esse tempo dentro daquilo que ele nos propõe. O tempo do advento, ele tem 4 semanas e dessas 4 semanas, as 2 primeiras falam da segunda vinda do Senhor. Então você vai ver na liturgia, nas leituras de gênero apocalíptico, leituras que vão falar do fim dos tempos, leituras que vão falar desta segunda vinda do Senhor, que tem o contexto de preparação. Não são leituras para colocar medo em ninguém, para assustar ninguém, pelo contrário, são leituras de esperança, são leituras que nos ajudam a preparar melhor, a estarmos vigilantes, atentos, porque essa é a característica básica do tempo do advento. Então, as 2 primeiras semanas, vocês prestem bem atenção, o primeiro domingo, o segundo domingo, você vai perceber ali leituras desse gênero literário. Depois, o terceiro e o quarto domingo já tem outra característica. Eles vão falar da primeira vinda, ou seja, do nascimento de Jesus propriamente dito. Então são só os 2 últimos domingos do tempo do advento que vão falar do Natal em si, do nascimento do Senhor. E aí então, já esses 2 domingos têm uma característica assim, mais alegre, mais festiva, mas no espírito do Natal mesmo. Tanto é que o terceiro domingo é chamado também de domingo da alegria, o domingo gaudete, o domingo que se usa a cor rosada na liturgia. Enfim, tudo isso mostrando essa alegre espera. Então essa é uma das características marcantes desse tempo de preparação para o Natal, o tempo do advento. A outra pergunta é: qual o sentido da palavra advento? Tem gente que não sabe o que significa advento. A palavra advento é uma palavra de origem latina que significa adventus, e a palavra adventus em latim significa chegada, chegada do verbo também em latim advenire, que significa chegada a. Chegada de quem? Chegada de Jesus no Natal. Então a palavra advento, quando a gente fala tempo do advento, estamos falando dessa espera, dessa expectativa para a chegada de Jesus no Natal. E é então aquele tempo em que nós nos sentimos como se estivéssemos grávidos. Por isso que a figura de Maria é figura central no tempo do advento. Uma mulher sabe muito bem o que significa um tempo de gravidez, essa expectativa do nascimento do filho. Então as mulheres têm muito a nos ensinar no tempo do advento, porque as mulheres que são mães, elas têm muito a nos ensinar nesse tempo, porque é esse espírito de espera de algo muito bom, de alguém que vai nascer, que vai transformar o mundo, vai transformar nossa vida. Então é essa alegre espera. Mas sabe-se que
Uma mulher grávida tem que tomar os devidos cuidados, embora seja uma alegria a espera do nascimento de um filho, ela precisa ter devidos cuidados, porque senão ela pode abortar esse filho. A mesma coisa acontece com o advento. Tem gente que aborta o advento, tem gente que acaba não celebrando essa chegada porque atropelam as coisas. Advento tem que ser vivido como advento, como espera. Terceira pergunta. Como viver o tempo do advento? Então, eu já estava respondendo essa segunda pergunta de como viver. É viver nessa alegre espera, é viver como se estivéssemos grávidos de Jesus, esperando esse nascimento com alegria e com os devidos cuidados, viver essa expectativa alegre, seguir aquilo que a liturgia recomenda, viver um tempo de espiritualidade mais acentuado, que esse tempo pede. Então é um tempo belíssimo, eu considero um dos tempos mais belos da liturgia, porque nós estamos esperando o Salvador. Tem todo esse sentido dessa espera maravilhosa, dessa expectativa, a espera no sentido do verbo esperançar, não é daquela espera em que você cruza os braços e não faz nada, mas é uma espera ativa, é a espera do verbo esperançar. Isso é ter esperança, é tempo de ter esperança. Por isso é um tempo de alegria. Quando a gente tem esperança, a gente tem alegria. Advento é tempo de esperança, de resgatar a esperança. Quarta pergunta, como celebrar o tempo do advento? Aí vem também características muito parecidas, né? Como celebrar isso? Preparando-nos espiritualmente, vivendo aquilo que a liturgia pede, preparando a nossa casa, preparando o nosso coração. Quando você vai receber uma pessoa querida, uma pessoa que você ama tanto, ela liga para você e diz, olha, daqui a 4 semanas eu vou chegar na sua casa. E essa pessoa é muito importante para você. É uma pessoa muito querida. Como é que você vive esse tempo de espera? Não é uma alegria? Cada dia que se aproxima a chegada daquela pessoa, você vai se sentir mais feliz, você vai preparar sua casa, você vai oferecer o melhor para ela, você quer estar bem, feliz, o melhor. É a mesma coisa no tempo do advento. Essa alegre notícia de que alguém muito importante vai chegar, que é Jesus. Então nós começamos arrumar nossa casa, arrumar nosso coração, lembrando que a casa mais importante de arrumar é essa aqui, é o coração. Depois vem aqueles restos externos, né? De enfeitar a casa, de montar o presépio, a árvore de Natal, de colocar a luzinha. Tudo isso são sinais de esperança, são gestos bonitos que mostram a nossa felicidade. E é isso que embeleza esse tempo do advento, porque mostra os sinais da alegria. E como celebrar isso? É você participando das missas, participando da novena em preparação, seguindo a liturgia, aprofundando nas leituras. Tudo isso ajuda você a celebrar melhor. Quinta pergunta, quais são os símbolos litúrgicos do tempo do advento? O tempo do advento tem alguns símbolos litúrgicos que são importantes, são símbolos que não podem faltar. Quais são? Vamos lá. A primeira coisa é a cor roxa e o rosa no terceiro domingo. Então, a cor litúrgica é muito importante, que o altar esteja com a cor litúrgica do tempo do advento, o paramento do sacerdote, as vestes dos leitores, as alusões que você queira fazer dentro da celebração, como adorno na missa, deve estar dentro do tempo litúrgico. Então, tudo isso são símbolos. Mas outro símbolo muito importante é a coroa do advento. Eu fiz já há 2 anos vídeos mostrando cada destaque, você pode voltar lá, vá lá na minha playlist e você vai ver símbolos do Natal, símbolos do Advento. Entre lá naquele bloco de vídeos sobre símbolos do Natal e do Advento, você vai ver explicações da coroa do Advento, do presépio, de todos os símbolos que a gente tem no tempo do Advento e do Natal. Então, quero lembrar que a coroa do Advento é muito importante. A coroa do Advento é um símbolo que ajuda a gente a celebrar bem o Advento. As pessoas perguntam, mas como é que eu faço a coroa do Advento? A coroa do Advento é um círculo, obviamente. Ele deve ser adornado
com material natural, se possível, cipreste, folhas de pinheiro, ramos de pinheiro. Muita gente faz de modo artificial, fica bonito também, mas se puder fazer natural é melhor. E as velas? As velas são 4 velas. As pessoas têm muitas dúvidas perguntando, mas quais são as cores das velas da coroa do Advento? A liturgia não diz cores, não. A gente indica que pode ser as cores do tempo do Advento, 3 velas roxas e uma rosada, ou pode ser as cores do tempo litúrgico. Só tem 5 cores, só tem 4 velas, você vai fazer uma opção. Então é melhor que dessas 4 cores que você escolher, 2 delas sejam uma roxa e uma rosa, e a outra você pode escolher entre a verde, a vermelha e a branca. Então você pode optar, mas isso é opcional. Ela pode ser toda branca também. Não existe uma norma litúrgica para as cores das velas da coroa do Advento. Mas se você quer trazê-la mais próxima aí do tempo, então coloque aí cores próprias desse tempo. Fica bem significativo. O outro símbolo que não pode faltar é o presépio, mas só que é o presépio sem o menino Jesus. Muita gente faz o presépio no primeiro domingo do Advento e já coloca Jesus lá dentro do presépio na igreja. Não tem sentido, porque o Advento é a espera, o menino não nasceu ainda. Então, como é simbólico, mesmo se você fizer um presépio externo, você pode até colocar lá na rua, pode tudo, na frente da igreja, na frente da sua casa, mas na igreja, se for um presépio litúrgico, é importante que esteja lá o presépio montado com a manjedoura vazia. E também, para ter sentido, os magos não teria que estar ali naquele momento, porque eles vêm depois trazer o presente para o menino, depois que o menino nasceu. É claro que fica estranho um presépio quase que vazio, então as pessoas já deixam ele completinho lá, como catequese, também pode, mas liturgicamente fica mais significativo se ele for sendo montado aos poucos, né? Vou dar uma dica aqui para vocês, se vocês quiserem, você pode fazer o presépio na igreja, dentro da igreja, nunca no presbitério, isso é importante, faça num lugar visível dentro da igreja, lá no fundo da igreja, numa lateral, mas nunca no presbitério. E ali você pode deixar a manjedoura vazia, no lugar do menino, você pode colocar uma Bíblia, é o verbo que depois vai se fazer carne, tem um sentido muito especial. Então, uma dica para você na hora de você montar o presépio. O presépio pode ser montado também no primeiro domingo do Advento, já está lá montado, dessa maneira que eu disse. E se você quiser ir colocando peças no presépio a cada domingo e deixando lá os magos só para o final, na noite do Natal ou na véspera, pode ser também. Então fica a seu critério. Mas é importante que tenha o presépio, como é importante ter o presépio em casa também. O que não fazer no tempo do Advento? Então eu separei aqui algumas ideias de coisas que não se deve fazer no tempo do Advento. Bom, no tempo do Advento não se deve cantar o hino de louvor. Isso é litúrgico, não se tem hino de louvor. Não se canta o Aleluia. Não se coloca luzinha, pisca-pisca dentro da igreja. Você pode fazer o adorno fora da igreja. A igreja pode estar toda iluminada de luz. A parte externa fica bonito, fica chamativo, mostra um tempo diferente. Mas dentro da igreja, que é o espaço litúrgico, ali não deve colocar luzinha. Tem gente que já no primeiro domingo do Advento monta uma árvore de Natal, deixa ela toda cheia de luz piscando, como se Jesus já tivesse nascido. Então não tem muito sentido litúrgico isso. Também não se deve colocar Papai Noel dentro da igreja. Aliás, Papai Noel você não deve colocar em lugar nenhum, a não ser que você tenha uma loja e você queira vender produto. É diferente, esse é o símbolo do comércio. Então lá na sua loja você pode colocar um Papai Noel grandão, que fala, que balança, como fazem o comércio para chamar atenção e vender mais, porque ele é símbolo do comércio, mas não é símbolo litúrgico. Então não se coloca Papai Noel dentro da igreja. Certa vez eu passei numa igreja, eu já contei isso num outro vídeo, e aí, não sei se foi a equipe de liturgia ou foi o padre, se foi o padre, é um péssimo gosto de liturgia, colocou uma corda assim no presbitério e um Papai Noel descendo. Pessoal, que coisa mais absurda, não tem sentido isso. Isso é adorno de shopping, não é adorno da igreja, porque é símbolo do comércio. Não vá confundir um shopping center com a igreja. São 2 mundos, 2 universos diferentes. Lá no shopping pode
tudo para chamar atenção, para deixar bonito, no sentido de incentivar as pessoas a consumirem. Agora, na igreja, você tem que colocar símbolos que incentivem as pessoas a orarem, a serem mais fiéis, a entenderem a liturgia. O espírito é outro. O espírito é cristão na igreja. Lá no comércio, o espírito é do consumismo. Então, essas coisas não se devem fazer, dentre algumas, né, que não se pode fazer no advento. Sétima pergunta, o que evitar no tempo do advento? Então, essas que eu disse antes é o que não se deve fazer. Agora, tem algumas coisas que devem ser evitadas, não são pecados de fazer, mas se você puder evitar, é melhor. Por exemplo, ter muitos instrumentos na missa, na equipe de canto, por exemplo, ter muitos instrumentos, como se já fosse Natal. Deixa os instrumentos, a grande quantidade, para o Natal. Então, as músicas são mais suaves, os instrumentos são mais baixos, menos instrumentos. Se puder só um violão, tá ótimo, porque é um tempo mais de oração, de compenetração. Então, uma sugestão, evite muitos instrumentos. Evite também exageros de enfeites natalino no presépio. Se você montou o presépio, evite excesso de enfeites no presépio. Uma luz, a estrela já piscando, né? Acho que ainda não é o momento dessas coisas dentro do presépio, então pode evitar isso também. Não é pecado você colocar, mas recomenda-se que liturgicamente evite isso, que as pessoas já vão entender que Jesus nasceu. Depois, oitava pergunta. O que é recomendado no tempo do advento? Então, nós temos o que não pode, o que se deve evitar e o que é recomendado nesse tempo. Nesse tempo é recomendado você fazer a novena do Natal em casa. Eu fiz um vídeo só sobre a novena do Natal, dei uma olhadinha nele. Também é recomendado montar o presépio, tanto na igreja quanto em casa. Incentive a família a montar o presépio. É recomendado também adornar externamente a igreja. Não deixe a igreja apagadinha nessa época, não. Chame atenção, pode colocar luzinhas da igreja, luz, iluminação. Fora da igreja pode chamar atenção e deve chamar atenção. Por quê? Porque é um tempo especial. As pessoas vêm, elas entram, lá dentro ela vai encontrar o espírito do advento. Fora, ela vai chamar atenção por aqueles elementos externos. Então, fora da igreja, você pode iluminar a igreja, isso não tem problema nenhum. Depois, incentive a família a montar o presépio. Se a sua família não tem esse hábito, você, que é uma pessoa católica, cristã, católica, incentive a montar o presépio em casa. Isso ajuda muito, o presépio é muito catequético, é um símbolo belíssimo do Natal, é essencial do Natal, foi criado pela primeira vez por São Francisco de Assis, como um instrumento catequético, ele continua ainda hoje como instrumento catequético. Então, incentive aí a sua família a montar o presépio em casa. E na igreja, capriche no presépio, faz um presépio bem bonito. Você pode fazer mais de um presépio se você quiser. Você pode fazer o presépio litúrgico dentro da igreja e pode fazer um presépio chamativo lá fora. Não tem problema. Lá fora você pode até colocar o menino Jesus, porque também lá é para chamar a atenção dos transeuntes, das pessoas. Agora, dentro da igreja, as pessoas vão falar, mas por que o menino não está aí? E já é uma oportunidade ótima de dar uma catequese. Também recomenda que se tenha a coroa do advento, tanto em casa quanto na igreja. É obrigatório ter coroa do advento? Não é. Nem na igreja não é obrigatório ter coroa do advento. Convencionou-se ter, porque é um símbolo que ajuda a celebrar melhor. 99,9% das igrejas têm coroa do advento, mas não é algo obrigatório. É bom que se saiba disso. Se alguma paróquia, algum padre não quiser colocar coroa do advento, não tem obrigatoriedade de colocar. Ela não é um símbolo essencial. Ela é importante porque ajuda a celebrar melhor, também é catequético. A gente pode aproveitar cada símbolo dessa chama, uma explicação catequética do advento, mas ela não é assim algo obrigatório dentro da liturgia, não. E a coroa do advento você pode ter em casa também, a sua, para você adornar a sua mesa. Pode ter também a guirlanda. A guirlanda é uma coroa sem velas que se pendura na porta. Pode ter isso também, porque é um adorno que lembra a expectativa do Natal. Nona pergunta, o que é obrigatório
compulsório no tempo do advento, tem algumas coisas que são obrigatórias. É obrigatório seguir as orientações da liturgia. As leituras têm que ser próprias do tempo do advento, os cantos têm que ser próprios do tempo do advento. Então, a liturgia é uma liturgia própria do tempo do advento. As cores também são as cores do advento. Então, essas coisas são obrigatórias. Você não pode celebrar o advento de cor verde ou de outra cor que não seja a cor roxa e a rósea. E seguir as orientações litúrgicas. Isso é obrigatório no advento, na liturgia católica. Quais as características do tempo do advento? Eu disse algumas lá no início, eu trago outras agora. A característica teológica, espiritual do tempo do advento é o da vigilância, da preparação, dessa espera feliz, dessa expectativa para o nascimento de Jesus, o Natal do Senhor. É um tempo de sobriedade na liturgia. O que é sobriedade na liturgia? É comedimento, é discrição, é moderação, é reserva simbólica, para depois, no Natal, você extravasar a sua alegria, que é o tempo de festa, o tempo da liturgia, que é o tempo festivo. Então, a característica do Natal tem todas do tempo do Advento são todas essas. E 11ª pergunta, quais são os personagens bíblicos principais do tempo do Natal? Bom, vamos começar lá pelo Antigo Testamento. Isaías é um personagem bíblico importante. Isaías é conhecido também como profeta da esperança. Nós vamos ter aí várias, nas primeiras leituras, geralmente, a maior parte delas são leituras do livro do profeta Isaías. Então, Isaías vai aparecer aí o tempo todo, mostrando esse novo tempo, essa espera, o que nós sonhamos, que nós desejamos, que mundo nós queremos. Depois, o anjo Gabriel, aquele que vai anunciar a Maria, uma figura importante também. João Batista é uma figura importante, é o precursor, é o que vai preparar os caminhos do Senhor. São José é muito importante também dentro como personagem desse tempo, porque ele é o esposo de Maria. E, claro, a figura central, que é Maria grávida, né? Depois, e Jesus? Jesus é tudo, ele é o principal, é por ele tudo isso, né? Então, ele não é personagem, ele é centro de tudo. Jesus não é personagem, os outros são personagens. Jesus não é personagem. Jesus é realidade e é aquele que nós buscamos, a razão de nós fazermos tudo isso na liturgia. Mas, depois, a figura principal ali, depois de Jesus, é Maria, à sua espera. É nela que nós espelhamos esse tempo do Advento para esperarmos o nascimento do Senhor. Então, esses são alguns procedimentos, passos para entender melhor o Advento e viver melhor. Se você gostou, deixa aí seu joinha. Compartilhe esse vídeo com as suas equipes de liturgia, com os seus contatos também. Deixe comentários aí se você tiver dúvidas sobre o tempo do Advento. Se tiver bastante comentários, depois eu faço um vídeo só esclarecendo dúvidas sobre o tempo do Advento. Então, se você tiver, deixa aí. E partilha também como é que é o Advento aí na sua paróquia. Como é que você está vivendo, a sua comunidade está vivendo o tempo do Advento. Deixe descrito aí embaixo. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção, até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.